Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite do desembargador Favretto e da Images. E já para iniciar e não perdermos muito tempo, eu quero também deixar claro que enquanto a doutora Beatriz veio para explicar o benefício, eu vim para complicar. Porque assim como a maior parte dos colegas com quem eu conversei tem muitas dúvidas sobre as normas da aposentadoria das pessoas com deficiência, eu também tenho. E eu vou explicar agora no início o porquê. A lei deixa em aberto realmente muitas lacunas que certamente serão discutidas e trazidas para o judiciário da mesma forma que as lacunas que nós vimos nas mudanças sobre pensão por morte. Em primeiro lugar, a primeira lacuna surgiu com a demora na regulamentação do benefício. Nós já vimos que ela foi criada, foi inserida na Constituição tanto para o regime geral quanto para o regime próprio pela emenda 47 em julho, que foi promulgada no dia 5 de julho de 2005, e no mesmo dia da promulgação da emenda, iniciou a tramitação do PL 277 na Câmara dos Deputados. Só que esse PL na Câmara dos Deputados ele levou 5 anos para ser aprovado. Em 2010 ele foi enviado para o Senado, retornou em 2012 e só em maio de 2013, ou seja, quase 8 anos depois de tramitação, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e entrou em vigor em outubro de 2013. Então, só esse vácuo aí de 8 anos já deixou um longo período de debate. Então, os mesmos parlamentares que aprovaram a emenda lá em 2005 e tinham uma visão, uma ideia do que seria o benefício, grande parte deles já não participou da discussão legislativa e da aprovação da versão final da lei. E isso causou a dificuldade em regulamentar o assunto, causou não na lei ideal, na melhor lei que poderia tratar do assunto, mas na lei possível. Por isso que a Lei Complementar 142 tem só 11 artigos. E desses 11, o primeiro trata do objeto, o 11 da vacatio legis, então é uma lei que tem só 9 artigos que tenta ou deveria regulamentar esse novo benefício. Por isso a lei acabou jogando para a regulamentação, e isso foi feito no final de 2013, em dezembro, pelo decreto 3.145, que entre as modificações que fez no 3.048, acrescentou 9 artigos, ou seja, temos 9 mais 9, 18 artigos aí, regulamentando o assunto, e a maior parte deles o decreto acaba reproduzindo a lei. Então, grande parte, na prática, no dia a dia, tanto do INSS, no processo administrativo, quanto no processo judicial, boa parte das respostas à concessão ou não do benefício, nós vamos ter que procurar nessa portaria interministerial número 1 de 2014 e também para as perícias médicas e de assistência social no manual do índice. Então, nós temos aqui já de início um problema muito parecido com o FAP, que a lei jogou para o decreto e o decreto jogou para um regulamento menor ainda. Então, o benefício acaba tendo uma especificação, uma regulamentação maior na portaria do que na lei, na Constituição e no decreto. Isso certamente vai gerar muitas controvérsias. Em primeiro ponto, aqui é um dos poucos pontos que a lei deixa claro, é de que não se trata de uma aposentadoria especial. Então, aqui a gente já pode partir de uma segurança e evitar uma discussão como a que houve com a aposentadoria dos professores. A própria Lei 142 já deixa claro que, apesar do benefício estar previsto na Constituição ao lado da aposentadoria especial, não é uma modalidade de aposentadoria especial, e sim uma espécie de aposentadoria com regras especiais. Tá? Aqui a especialidade não está na atividade desenvolvida, mas nas regras para a concessão. Ao mesmo tempo em que não é uma aposentadoria especial, também não é, e isso é algo que a gente estava conversando com a doutora Luísa, é algo que vai gerar muita dificuldade na prática, também não é um benefício por incapacidade. Então, tanto nós quanto os peritos vão ter que saber diferenciar bem essa noção e essas peculiaridades de que a aposentadoria da pessoa com deficiência não é uma aposentadoria especial e também não é um benefício por incapacidade, porque aqui nós não estamos tratando de uma pessoa que precisa se afastar do trabalho, mas de uma pessoa que trabalha
por um longo período, 10, 15, 20, 30 anos, mas trabalha com condições diferenciadas e com uma dificuldade maior de se inserir no mercado de trabalho do que pessoas que não são consideradas como pessoas com deficiência. E aqui já me gera a primeira grande dúvida. Se não é um benefício por incapacidade, aqui nós não estamos falando de pessoas que não trabalham, mas de pessoas que trabalham com dificuldade. Se não é uma aposentadoria especial, então a gente não fala aqui de fatores externos que afetam o exercício do trabalho, mas sim de fatores internos, fatores inerentes à pessoa que dificultam a realização do trabalho e que dificultam a inserção no mercado de trabalho. Pensando nisso, como analisar os reflexos da atividade no trabalho da pessoa? E aqui também estava conversando agora com a doutora Luísa, ela deu um exemplo muito comum do agricultor com visão monocular, quando pede benefício por incapacidade, seja um auxílio acidente ou um auxílio doença. Se nós formos pensar esse mesmo problema, essa mesma deficiência, visão monocular, para a aposentadoria da pessoa com deficiência, se eu digo que ela não é uma aposentadoria especial e nem um benefício por incapacidade, então será que eu estou dizendo que, independentemente da atividade, o grau de deficiência vai ser o mesmo? Uma pessoa com visão monocular, que trabalha a vida inteira na agricultura, essa deficiência vai ter o mesmo grau, ou leve, moderado ou grave, do que teria se essa pessoa exercesse alguma atividade em escritório? Essa é a primeira grande dúvida que eu tenho, é uma discussão que certamente vai surgir no judiciário, porque, em princípio, isso não pode variar pela atividade exercida, mas, ao mesmo tempo, a atividade exercida vai influenciar na inserção dessa pessoa no mercado de trabalho e no desenvolvimento da sua profissão. Como a doutora Beatriz já colocou, nós temos duas modalidades, então, como não é uma aposentadoria especial, mas sim uma espécie de aposentadoria com regras especiais, a pessoa com deficiência tem direito à aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. E aqui já me surge também outra dúvida, que é uma provocação que eu vou lançar na sequência. A aposentadoria por idade, ela exige a deficiência, o tempo de contribuição, que é invariável, né, depende do grau de 15 anos, e a idade. 60 anos o homem, 55 a mulher. Esse tempo de contribuição invariável que a lei fala, é tempo de contribuição ou é carência? Ou é tempo de contribuição e carência? Já vou voltar a isso e os reflexos que isso vai trazer. E na aposentadoria por tempo de contribuição, como nós vimos, o grau de deficiência vai importar. Ele vai variar, ela usa dois critérios, né? Usa a deficiência e o tempo de contribuição, que varia de acordo com o gênero, homem ou mulher, ou o grau de deficiência, se é leve, moderado ou grave. Voltando aqui também, outro ponto a destacar da aposentadoria por idade é que ela exige não só idade, né, mas idade e tempo de contribuição. Os beneficiários, como espécie de aposentadoria, evidentemente, só os segurados têm direito a ela, mas há uma grande lacuna, e até antes, no início da manhã estava conversando com o Dr. Savares e a doutora Flávia, do segurado especial. Tá? A regulamentação é bastante confusa para o segurado especial e ele vai ficar na prática excluído do direito ao benefício. Primeiro, porque a lei complementar não fala nada sobre isso, ela é omissa, a matéria é tratada apenas no regulamento, e o regulamento também lida com os beneficiários de um modo insuficiente. Em primeiro lugar, o artigo 70b exclui o segurado especial. Diz que tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência o empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e facultativo. Então, em princípio, segurado especial, porque aqui a gente teria que exigir um tempo de contribuição, não tem ou não teria direito, de acordo com o decreto, a esse benefício. É claro, aqui ele deixa em aberto se o segurado especial, por opção própria, recolher contribuições, ele vai ter acesso ao benefício. Aqui está o grande problema que eu já pensei, reli, pesquisei e não cheguei a nenhuma conclusão ainda sobre isso. A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, como eu já falei, ela tem, em relação à idade, a vantagem da redução.
Então, o homem tem direito com 60 anos e a mulher com 55. O parágrafo 2º do artigo 70C do decreto diz que o segurado especial tem direito a essa aposentadoria por idade com a redução etária, algo que ele já tem, algo que ele já tem no regime geral. Eu li alguns textos sobre isso e é claro que alguns advogados defendem que aqui haveria uma acumulação, tá? Mas eu acho que aí ficaria uma diferença muito grande, né? Alguns defendem que haveria uma acumulação, a gente teria que tirar 5 mais 5. Então o homem segurado especial teria direito a esse benefício com 55 anos e a mulher com 50. Não é isso que o decreto diz. O parágrafo 2º deixa claro que se aplica só a redução de 5 anos. Mas aí não haveria vantagem nenhuma, porque a gente exigiria 15 anos de tempo de trabalho, né, 15 anos de prova de atividade rural, 60 ou 55 anos e a prova da deficiência. Então não valeria a pena, não compensaria para o segurado especial requerer esse benefício, porque além dos requisitos que ele já precisa demonstrar, ele teria que demonstrar a deficiência também. Aqui voltando àquela minha primeira dúvida. É tempo de contribuição ou é carência? Na minha opinião, como a lei usa só a expressão tempo de contribuição, não se fala em carência nem na lei, nem no decreto, o decreto só em um ponto fala, em um parágrafo fala em carência, eu entendo que aqui, para a concessão do benefício para a pessoa com deficiência, seja ou por tempo de contribuição, seja ou por idade, se exige tempo de contribuição, não se exige carência. Caso se entenda na prática e se prevaleça o entendimento de que aqui se fala também em carência, nós vamos ter os reflexos do artigo 24, né? De ter as contribuições em dia, ou no mínimo a primeira recolhida em dia, para se contar as seguintes, e também a regra do parágrafo único, né? De que com a perda da qualidade de segurado, teria que recolher 1/3 das contribuições para readquirir as anteriores à perda. Mas aí seria uma regra não prevista na Lei Complementar 124 e que seria prejudicial à pessoa portadora de deficiência. Mas é uma brecha que a lei deixa aberta e não resolve. Mas, como eu disse, tanto a lei fala só em tempo de contribuição e o decreto, em quase todos os seus artigos, fala também só em tempo de contribuição, não usa a expressão carência. Outro ponto, para mim tá claro isso, mas para a lei não. Quando, em que período que deve ser comprovada a existência da deficiência? A Lei Complementar 142 só deixa isso claro quando fala da aposentadoria por idade, no inciso 4 do artigo 3º. Está bem claro que a deficiência tem que ser provada no período do tempo de contribuição. Então ela tem que ser equivalente, tem que ser igual ao período de contribuição. Então, se o segurado contribuiu, trabalhou por 10 anos, se afastou do trabalho, voltou depois, trabalhou por mais 5 para complementar os 15 anos e se aposentar por idade, ele vai ter que comprovar a deficiência não durante 15 anos aleatórios, mas durante os 15 anos em que ele contribuiu. Tá? E eu entendo que isso também se aplica, apesar da lei não deixar claro, se aplica ao tempo de contribuição. Então, o homem que se aposenta, que pretende se aposentar com 29 anos de tempo de contribuição, provando a deficiência em grau moderado, ele tem que provar a deficiência durante esses 29 anos que ele contribuiu. A verificação da deficiência na prática, nós já vimos com o Dr. Fábio e a doutora Beatriz, eu também coloquei no material, que o artigo 2º, ele repete o conceito constitucional do artigo 1º da Convenção de Nova York e usa aqui, eu só vou divergir um pouco, eu entendo que ele não usa só o critério social, mas também biológico, né? Porque quando a lei fala em impedimento de longo prazo, que aqui outro ponto, a lei não fala, o decreto, se eu não me engano, também não, só a portaria que diz que impedimento de longo prazo é aquele superior a 2 anos. Na prática, isso não vai causar muita divergência, porque como tempo mínimo para aposentadoria, que é por idade de 15 anos, é evidente que esse período de deficiência vai ser sempre maior do que 2 anos. Mas aqui nós temos que pensar em 2 critérios, o biológico e o social, e é por causa disso que se justifica a necessidade das 2 perícias, né? A
perícia médica para avaliar o critério biológico e a social para avaliar a interação da deficiência com os fatores externos. E também, rapidamente, eu quero voltar a destacar a existência da diferença nesse benefício da incapacidade, que nós não podemos confundir deficiência com incapacidade. E aqui é outra questão que também certamente vai gerar muita discussão na prática, que é o uso, o aproveitamento ou não dos períodos em que o segurado esteve afastado recebendo benefício por incapacidade para a contagem de tempo de contribuição para a aposentadoria com deficiência. Isso, eu acredito que a gente não pode tratar isso como uma presunção absoluta. Até pode se considerar uma presunção relativa, mas na prática não vai se dispensar a perícia para se verificar se nesse período de afastamento de recebimento do benefício por incapacidade a pessoa continuou com aquela deficiência naquele grau ou não, principalmente na aposentadoria por tempo de contribuição, em que se deve avaliar o grau de deficiência que a pessoa tinha naquela ocasião. E isso vai poder gerar variação, porque alguém com uma deficiência moderada durante toda a sua vida laborativa pode acontecer que nesse período em que ela recebeu um auxílio-doença ou até mesmo um auxílio-acidente, essa deficiência passou de um grau moderado para um grau grave. Isso vai ter que ser apurado na perícia, não se pode partir apenas de uma presunção. E aqui também é claro que nós temos uma lógica inversa, que enquanto o benefício por incapacidade envolve alguém que se afasta do mercado de trabalho, alguém que não pode trabalhar, mas que em regra tem condições de exercer a sua atividade, na deficiência a gente parte do pressuposto de que a pessoa tem alguma redução, alguma barreira interna que dificulta, mas não impede o seu acesso ao mercado de trabalho e o desempenho de alguma atividade econômica. E nós temos várias leis no país, isso nós já vimos ontem com o Dr. Roger, hoje o Dr. Fábio falou um pouco também, que estimulam esse acesso da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho. E eu destaquei aqui duas. Primeiro, o artigo 93 da Lei 8.213, que traz aquelas cotas de contratação das empresas de pessoas com deficiência, e o 21A, parágrafo 2º da LOAS, que autoriza o beneficiário do benefício de prestação continuada a trabalhar por pelo menos 2 anos como aprendiz, sem perder o direito ao benefício. Aqui eu fiz uma tabela um pouco diferente para diferenciar o período do tempo de contribuição para cada pessoa, seja homem ou mulher, e de acordo com o grau de deficiência, então ela varia de 20 até 33 anos de tempo de contribuição. As regras, como eu falei, a lei complementar joga para o regulamento e o regulamento que deveria ser o decreto joga para outro regulamento que acaba sendo a portaria interministerial. E tanto o decreto quanto a portaria, elas delimitam qual vai ser o objeto da perícia para definir a deficiência e o seu grau. Em primeiro lugar, as perícias têm que definir. São 4 pontos principais que nós vamos ter que verificar em cada perícia. O primeiro, é claro, se a pessoa é ou não portadora, se a pessoa tem ou não deficiência. E aí a resposta negativa já exclui as outras. Sendo a resposta positiva, o segundo ponto que tem que ser esclarecido, e aqui também eu vejo como um ponto que vai gerar muita dificuldade, é a data do início da deficiência. Se num benefício por incapacidade nós já vemos um número grande de dificuldade, às vezes para a perícia retroagir a 4 meses, a 6 meses, a 1 ano, vocês imaginem como retroagir esse início da deficiência a 30 anos, a 33, a 25. Quando é algo congênito, algo que surge à infância e a pessoa tem um acompanhamento já desde o início, é algo que talvez não gere tanta dificuldade para se comprovar a data de início. Mas aí nós vamos ter dificuldade no ponto seguinte, que tendo deficiência, sim, fixando a data do início, tem o terceiro ponto que tem que ser esclarecido, que é a evolução, qual o grau da deficiência, e aí o quarto ponto, que é a evolução do grau no tempo. Que nem sempre a pessoa vai ter, desde o início até o fim da sua vida laborativa, o mesmo grau de deficiência, seja leve, grave ou moderado. Isso pode variar. Isso também, na prática, eu acredito que vai gerar muita dificuldade para o perito fixar
é qual foi a evolução, a variação desse grau no tempo. Se nós já vimos com a doutora Beatriz aqui a complexidade da perícia que tem que ser feita pelo médico e pelo assistente social, essa dificuldade vai se multiplicar por 3, 4, 5, 6 vezes se no tempo for necessário fazer mais de uma perícia para verificar qual era o grau da deficiência em determinado momento, né? E a partir de quando esse grau mudou. Então, como nós já vimos, são duas perícias que têm que ser feitas, a médica e a funcional. Aqui, um ponto que nós debatemos no primeiro fim de semana lá em Porto Alegre em relação à aposentadoria especial, aqui a lei deixa mais claro e limita essa discussão da necessidade de prova técnica para avaliação da deficiência. Tá? Então, a Lei Complementar 142, ela pega aquela regra geral do artigo 400, inciso 2 do CPC atual, que é reproduzida no 4432 do novo Código, de que quando o fato deve ser demonstrado por prova pericial, não se admite outro meio de prova. Aqui, um ponto a ser esclarecido. Quando a lei fala que não se pode ser demonstrada a deficiência por prova exclusivamente testemunhal, ela quer dizer que não se dispensa avaliação pericial. Mas isso não significa que, para o médico fixar o início da deficiência ou fixar a evolução de grau, se possa produzir prova diferente da documental, né? Porque a prova pericial, em regra, se baseia na prova documental, mas a lei não impede que se produza a prova oral, mas para que essa prova oral seja um meio de avaliação pelo perito, né? A prova oral não pode ser usada para que o juiz fixe o início da deficiência, mas pode ser usada para que o perito, no seu laudo, avalie a data de início da deficiência e a evolução do grau de deficiência no tempo. Então, aqui, como eu já disse, o artigo 2º da portaria, ele traz os critérios. Eu trouxe aqui, coloquei no material os 4 formulários que estão no anexo do Índice de Funcionalidade Brasileiro, que está no anexo da portaria interministerial número 1. São 4 formulários que os peritos têm que responder. O médico responde os 4 e o assistente social responde 3, só não precisa responder o segundo. E o principal, para definir a deficiência, que a doutora Beatriz já mostrou como funciona, é o formulário 3. Que é nesse formulário que nós vamos ter essa pontuação dos 7 domínios e dos 41 pontos. E como a doutora Beatriz já colocou, ele varia de um mínimo de 1.025 para cada perícia, então chega um total de 2.100, e um máximo de 8.200. E cada item vai ser respondido, como a doutora Beatriz já mostrou, de acordo com uma escala que varia de 25 a 100. Né? 25 quando isso é inversamente proporcional ao grau de deficiência, né? Quanto menor a pontuação, maior o grau de deficiência. Começa pela não realização, 50 ele realiza com auxílio de terceiro, 75 realiza de forma adaptada e 100, que é a maior pontuação, realiza de forma independente. O problema que eu vejo aqui é que há um limite muito pequeno para se concluir que a pessoa não tem deficiência. Por isso o Dr. Fábio falou que ficou no limite, né? Eu acredito que todos nós fizemos esse teste e vamos ficar ali no limite, porque de um máximo de 8.200 pontos, só vai ser considerado como não deficiente quem fizer mais de 7.585. Ou seja, tem que errar, entre aspas, né? Tem que não pontuar em 815 de 8.200 para ser considerado sem deficiência. Então, se não fosse essa aplicação do método Fuzzy, praticamente quase todos nós entraríamos aí, teríamos direito a esse benefício e a uma aposentadoria por tempo de contribuição com uma contagem menor de tempo de contribuição. Mas, por outro lado, isso pode gerar também algumas distorções. Como eu falei, como esse teste é muito mais voltado à pessoa do que a atividade por ela exercida, uma pessoa que tem uma deficiência que, em regra, seria considerada grave, ela pode ter direito a um benefício em grau leve, né? Pela pontuação a que pode se chegar.
nós temos regras no decreto que tratam da variação de grau no tempo, e aqui é uma tabela que temos algumas tabelas que nós vamos usar bastante. Primeiro, essa tabela do artigo, ela está no artigo 70F do decreto 3048, que é a da conversão de graus de deficiência. Tá? Qual é a regra? Aqui eu fiquei em dúvida, mas eu fiz vários testes, aí eu acho que matematicamente não é possível. O parágrafo 1º do artigo 70E diz que o grau de deficiência considerado preponderante é aquele em que a pessoa teve durante a maior parte do tempo. Então, se numa vida laborativa aí de 30 anos, a pessoa, o segurado, teve uma deficiência considerada grave por 15, em grau leve por 5, em grau moderado por 10, ela vai ser considerada como pessoa com deficiência grave, e nós vamos usar essa tabela para converter o tempo em que ela teve a deficiência leve ou moderada para grave. A dúvida que eu tive quando eu li isso a primeira vez é do risco que isso pode gerar de excluir o direito ao benefício. Eu fiz várias tentativas e não exclui. Tá, considerando como grau leve, moderado e grave, jogando esses mesmos números na conversão, quando a pessoa atinge o direito ao benefício em determinado grau, ela vai ter direito ao benefício se eu considerar os outros. Não sei se é possível essa exclusão. Eu tentei e não consegui, mas eu tive essa preocupação desse risco que essa regra pode gerar, de, dependendo do grau que se considere, a pessoa pode ou não ter direito ao benefício. Eu acho que isso não vai acontecer. E aqui eu trouxe 3 exemplos práticos para a gente discutir esse enquadramento da variação de grau no tempo. Quando eu comecei a pesquisar sobre pessoa com deficiência, o primeiro caso que eu lembrei foi do Joseph Klimber, né? Que é um quadro dos melhores do mundo, que satiriza um pouco aí com autoajuda e essas palestras motivacionais, que conta a história do Joseph Klimber, que era Isso aqui serve para ilustrar essa variação de grau no tempo e da dificuldade que na prática nós vamos ter para avaliar a pessoa com deficiência e a variação de grau de deficiência no tempo para a concessão ou não do benefício, né? A história de Joseph Klimber é alguém que ele era um campeão mundial de luta livre, que num belo dia teve um problema estomacal e ficou com a parte esquerda do corpo toda paralisada. Então ele parou, ele deixou de exercer a sua atividade que lhe dava um grande lucro e começou a trabalhar como atendente, como telefonista, como atendente de telemarketing. Mas é claro, como ele tinha toda a parte esquerda do corpo paralisada, ele desenvolveu uma técnica que permitia atender o telefone e anotar recados com a mão direita ao mesmo tempo. Passado um tempo conseguindo trabalhar como telefonista, ele perdeu a voz. Mas ele não se desanimou, né? Qualquer um ficaria chateado, abatido, mas ele, o Joseph Klimber, ele não se desanimou e passou a trabalhar na sua cidade como maestro da orquestra, porque ele ainda tinha a mão direita para reger a orquestra. Mas um belo dia, ele descansando embaixo de uma árvore, alguém, para brincar, era o mês de junho, jogou uma bombinha de São João que estourou perto dele e ele ficou surdo. Então, ficou surdo, não pôde mais ser maestro da orquestra, mas como ele era o Joseph Klimber, ele resolveu se retirar, morar numa fazenda e começou a trabalhar com uma máquina de moer cana. Só que um belo dia, trabalhando com essa máquina, ele se distraiu e perdeu o braço direito. Mas também qualquer um ficaria desanimado, abatido, jururu, mas como ele era o Joseph Klimber, ele foi trabalhar no correio e virou o maior selador de cartas do mundo, porque usando só a língua, ele conseguia selar milhões de cartas por dia. Tá? Então vejam que um caso, uma brincadeira que na prática a gente pode ter, e eu vou mostrar que isso acontece na prática mesmo, de uma pessoa que sai dessa clientela tradicional do benefício por incapacidade e continua exercendo atividades profissionais ao longo do tempo, mudando de profissão até e se adaptando às novas profissões, porque a sua deficiência vai piorando para graus maiores. E o outro exemplo que eu trouxe aqui é do Nick Vujicic. Ele é um australiano, ele tem uma deficiência congênita, ele nasceu com tetramelia, ele tem as
pernas e braços bastante reduzidos. Ele teve muitas dificuldades na infância, assim como Joseph Klimber. A escola queria proibi-lo de estudar, dizendo que ele não tinha condições de acompanhar os outros alunos. Ele conseguiu, por uma determinação judicial, continuar estudando. Ele desenvolveu, ele aprendeu a escrever com os pés. Tá? Ele escreve com os pés, ele usa os pés para escrever. Ele usa computador e ele se adaptou a exercer praticamente todas as atividades da vida diária. Então ele consegue escovar os dentes, se alimentar, pentear o cabelo, tudo isso ele faz sem a ajuda de ninguém. Então uma pessoa que em princípio e aparentemente teria uma pontuação muito baixa no IFBRA, mas ele vai ter uma pontuação alta, tem uma pontuação provavelmente parecida com a nossa, porque ele consegue, ainda que de forma adaptada, realizar praticamente todas aquelas atividades que estão no formulário número 3. E por último, um caso da vida real que, se de um lado o Joseph Klimber é uma brincadeira, nós temos um caso muito parecido com o dele na vida real, que é o do João Carlos Martins. O João Carlos Martins, ele é irmão do Ives Gandra Martins, né? Os dois eles são filhos de um imigrante português. O pai deles, ele sempre sonhou, sempre quis desde pequeno ser músico, ser pianista. Mas na adolescência ele trabalhou numa gráfica e uma máquina esmagou, não lembro agora se é a mão direita ou esquerda, ele perdeu um dos dedos e teve que abandonar o sonho de ser pianista e transferiu e investiu isso nos filhos. E um dos filhos que seguiu essa carreira que o pai queria seguir, mas não pôde, foi o João Carlos Martins. E ele, com 20 anos de idade, já era um pianista consagrado no mundo todo, morava nos Estados Unidos, era considerado o maior intérprete de Bach no mundo e se apresentava nos principais teatros do mundo. E lá, com seus 24, 25 anos, como bom descendente português, era torcedor da Portuguesa. A Portuguesa foi fazer uma excursão nos Estados Unidos em 1965 e foi treinar no Central Park. Ele resolveu treinar com seu time do coração. E nesse treino com a Portuguesa, ele caiu e nessa queda ele perfurou o braço direito e teve teve uma perda de movimentos e uma redução dos movimentos de 3 dedos na mão. Tá? Qual seria a regra que nós vemos no nosso dia previdenciário? A pessoa se afastar da atividade, passar a receber um auxílio acidente, uma aposentadoria por invalidez e não voltar ao mercado de trabalho. Mas ele continuou. Ele continuou atuando como empresário no meio musical e, ao mesmo tempo, ele continuou se tratando e fazendo tratamentos para voltar a tocar piano. E ele conseguiu voltar a exercer a sua atividade de músico, com alguma dificuldade, mas continuou tocando, se apresentando, fazendo shows de todo mundo e gravando discos. Nesse período em que ele voltou a tocar piano, ele gravou praticamente quase toda a obra de Bach, mas como ele tinha essa limitação na mão direita, ele desenvolveu uma DORT, um distúrbio ósseo-molecular, porque ele fazia a sua atividade com um esforço muito maior do que fazia normalmente. Mesmo assim, ele com problemas em 3 dedos, com DORT, ele continuou tocando piano até que em 1985 ele foi fazer um show na Bulgária e foi assaltado. Ele foi assaltado com uma barra de ferro, foi golpeado na cabeça com essa barra de ferro e perdeu, teve sequelas neurológicas, passou a ter dificuldade na fala e perdeu grande parte dos movimentos do braço direito. Mas, ainda assim, ele continuou trabalhando e passou a atuar principalmente como maestro usando a mão esquerda. E com a mão esquerda, como ele só podia usar a mão esquerda, não podia virar as páginas da partitura, ele passou a desenvolver a memória, a trabalhar com a memória para memorizar as partituras, e ele chegou a memorizar mais de 5.000 páginas por ano para poder reger as orquestras. Mas como ele tinha passado já por todas essas dificuldades em mais de 30 anos de carreira, ele passou a desenvolver também uma distonia, um problema na mão esquerda que passou a impedir de reger como maestro. Mas ainda assim, ele conseguiu, isso nós vimos, começou na década de 60, ele conseguiu, com um problema que surgiu na década de 60, trabalhar por mais de 40 anos, e nesses 40 anos essa limitação, essa deficiência evoluiu. E é esse tipo de caso que, é claro, o INSS
provavelmente, talvez não resolva, ou se resolva, a pessoa não vai ficar satisfeita e vai chegar nas vias judiciais, e nós vamos ter que aprender a lidar com o IFBRA, com esse manual de perícias, para enfrentar esse tipo de situação, que não é só a situação imaginária do Joseph Klimber. Por último, apesar de aposentadoria da pessoa com deficiência não ser uma modalidade de aposentadoria especial e de não permitir o aproveitamento do tempo, o decreto também traz 2 tabelas de conversão de tempo exercido em atividades especiais para tempo de aposentadoria com deficiência. Por último, aqui o que eu ia trazer, a doutora Beatriz já colocou, que é o da RMI, que também agora, a partir do início do ano, nós temos uma lacuna, né? Porque a regra da Lei Complementar 142 é de que usa as mesmas regras da 8.213 no cálculo da RMI, da aposentadoria por tempo e da aposentadoria por idade, mas deixa o fator previdenciário como uma opção do segurado. Então ele vai utilizar o fator beneficiário só quando o fator ficar acima de 1. Quando ficar abaixo, ele pode excluir. Mas aí qual é a dúvida que vem agora? Mas eu acredito que isso vai ser fácil de resolver. Nós vamos aplicar ou não vamos aplicar aqui o 29C da Lei 8.213? Pessoa com deficiência, ela vai excluir só com base na regra da Lei Complementar 142, aí eu acredito que sim, porque é uma opção que a lei dá para ela, a Lei Complementar dá para ela, ou caso ela atinja a pontuação mínima, ela vai ter direito a usar a pontuação para excluir o fator ou não. Bom, é mais uma dúvida que nós vamos ter que resolver na prática. Muito obrigado.